nos seus lares, e a todos os irmãos que se dispuseram a estar aqui nesta noite. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês, irmãos, jovens, adolescentes. Agradeço a presença de vocês e, como eu sempre digo, continuo dizendo, vocês são a base do nosso ministério. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Eu quero convidar a todos neste momento a estar de pé. Nesse momento, eu quero pedir que você feche seus olhos neste momento. Eu quero pedir que você abra o seu coração. Senhor Jesus, oh, aleluia, Deus, nós estamos aqui nesta noite com o nosso coração quebrantado na Tua presença, Pai. Senhor Jesus, nós não viemos aqui por nós mesmos, mas nós viemos aqui porque o Senhor nos trouxe. Senhor, se dependesse de nós, Senhor, nós não estaríamos aqui. Mas, ó Pai, a Tua graça nos alcançou neste dia, e a Tua misericórdia, Senhor, veio sobre nós. E nós queremos Te dar graça, Deus. Nós queremos Te adorar, Jesus. Eu peço agora para você que está aqui no templo, você que está no seu lar, posso colocar uma mão no seu coração e uma mão eu quero que você levante ao céu. E eu quero que você cante assim: tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito
momento, o Senhor Jesus já se faz presente através dos louvores, através das ministrações aqui. Eu quero aqui aproveitar e chamar aqui o jovem Eliezer para estar fazendo a leitura da palavra do Senhor. Enquanto isso, os irmãos continuem adorando, continue louvando ao Senhor. Enquanto você adora, o Senhor vai curando, o Senhor vai ministrando nos corações e as maravilhas dele sejam manifestas no nosso meio. A paz do Senhor a todos, amém? Vamos fazer a leitura hoje na carta de Judas. Para quem não sabe onde está antes de Apocalipse. É o penúltimo livro da Bíblia. O verso 24 vai dizer assim: ora, aquele que é poderoso para impedir-vos de cair e para apresentar-vos irrepreensíveis diante da presença de sua glória, com abundante alegria, ao único Deus sábio, nosso Salvador, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para sempre. Amém. Fechamos nossos olhos e oremos, irmãos. Senhor Deus, eterno Pai, estamos na sua presença mais uma vez nesta noite, Senhor, reunidos para te glorificar e para te adorar, Senhor. Aqui entraram pessoas, Pai, carentes da sua presença, e nós somos carentes da sua presença. Fala conosco, fala aos nossos corações nesta noite, que seja uma noite sobrenatural, que este culto venha a ser abalado pela sua presença, que quem entrou fraco venha a sair forte, que quem entrou deprimido venha a sair renovado nesta noite. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha operar maravilhas e milagres no meio de nós. Deus, nós te convidamos, Espírito Santo, para fazer parte deste culto. Fala aos nossos corações, não os que nós queremos ouvir, mas o que o Senhor quer falar. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Neste momento nós já estaremos, os irmãos podem tomar os seus assentos. Neste momento nós estaremos ouvindo os nossos jovens e adolescentes que estarão louvando ao Senhor. Os jovens e adolescentes cumprimentam toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Tu és bem-vindo aqui e em nosso coração toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem entendimento.
Senhor, irmãos. Amém. Vocês estão bem? Só esse lado está bem, gente. Vocês estão bem aqui também? Estão bem. Deus é maravilhoso, né? A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. Já peço perdão à igreja chegar meio atrasada, né? Estava trabalhando, né, pastor? Estava trabalhando. Chegou meio atrasada, a gente está morando não tão perto mais, um pouco mais longe, mas aprova o Senhor ter nos ajudado para estar aqui, né? Tirando todo o trânsito, todo o empecilho, aleluia, para a gente estar aqui com vocês, amém? Quero já agradecer. Acho que é a primeira vez que eu venho aqui, eu acho. A irmã fez assim, eu acho que é verdade, né? Mas é bom estar aqui nessa casa, adorando com vocês. Acredito que nada acontece em vão. Tem pessoas que dizem assim, eu vou, não tem nada para fazer aqui em casa. Os filmes da Netflix já não tem mais nada para fazer aqui. Eu vou para a igreja, vai que Deus fala alguma coisa lá. Vai que Deus move de alguma maneira lá. Vai que Deus fala, vai que acontece alguma coisa. Eu acredito num Deus que antes, como ele falou para Jeremias, antes que ele fosse informe no ventre da mãe, o Senhor já conhecia. E as nações tinham dado ele por profeta. Como assim, Carol? Quero dizer que antes de Jeremias pensar em escolher algo na vida dele, o Senhor já tinha escolhido fazia muito tempo. Tem gente já entendendo que antes que ele pudesse falar, antes que a palavra chegasse à língua, antes que ele pudesse pisar em algum lugar, o Senhor já tinha escolhido os lugares. O Senhor já tinha escolhido as pessoas, o Senhor já teria escolhido os lugares que ele devia passar. E assim na sua vida, você não veio em vão aqui, eu acredito nessa palavra. Amém? Quem acredita nisso? Que você não veio em vão aqui, você chegou aqui porque Deus tem um propósito para a tua alma hoje aqui. Eu acredito. E eu acredito muito que Deus pode fazer algo sobrenatural se você deixar, se você liberar, se você abrir o teu coração para deixar Deus falar. Amém? Amém? Amém. Essa situação
Enquanto tu não me vês ainda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu imagino um dos versículos mais bonitos da Bíblia, de Abacuque, aquele que a gente está cantando agora. Esse menino, esse homem, ele vai dizer a partir do capítulo 1 de Abacuque, ele vai dizer: Senhor, até
Somos seus meninos.
Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. O grupo de louvor se prepara para estar louvando aqui. Enquanto isso, nós vamos fazer uma oração e retirar as nossas ofertas para a casa do Senhor. Estaremos louvando ao Senhor com as nossas ofertas neste momento. Cadê os coletores de oferta? Senhor Jesus, neste momento nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui te louvando, Senhor, e te louvando neste momento com as nossas ofertas. Que o Senhor venha abençoar os nossos celeiros, Senhor, e a cada ofertante, Senhor, e aquele que não tem, Senhor, que o Senhor possa prover, Senhor, na sua casa, Senhor, na sua família, Pai, em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Louve ao Senhor. Vamos ficar todos de pé neste momento? Fica mais fácil você colocar a mão no seu bolso, né? E também, para que você possa dar um sorriso de máscara por esse irmão que está ao seu lado. Nós temos algum visitante aqui nesta noite, nós temos o Ademir, o nosso ministrante nesta noite, nosso preletor. Que Deus possa te usar grandemente, Ademir. Você tem liberdade aqui nesta casa, tá? Carol também, que Deus abençoe você. E também o nosso violeiro. Qual que é o nome dele? Oi? Adeildo. Deus abençoe, Deus. Você sempre pode... Não precisa esperar eles virem, não. Venha também, tá bom? Venha sempre que quiser louvar a Deus conosco. Mais algum visitante? Estou vendo ali o Jonathan. O Jonathan, sua esposa, sua família, meu amigo. Venha sentar aqui conosco, Jonathan. Venha sentar aqui conosco. Nosso amigo ali. Que Deus possa abençoar você sempre, tá? Também temos o Lucas lá atrás, né, Lucas? Lucas, essa noite, tá bom? Ó. O Eduardo, né? O Eduardo também está ali. Que Deus abençoe, Eduardo. Você tem aqui a tua casa, tá? Você já foi daqui e continua sendo daqui. Deus ainda não terminou a obra que tem com a sua vida, Eduardo. E nessa noite, Eduardo, Ele quer ter um encontro contigo. Em nome de Jesus, Eduardo. Eu não falo da minha boca, Eduardo, mas eu falo da boca de Deus para a tua vida. O que Ele começou na tua vida, Eduardo, Ele quer continuar. Ele quer que nesta noite você dê um passo de fé, porque Ele quer te usar. Ele quer terminar a boa obra que Ele começou na tua vida, tá bom? Em nome de Jesus, vamos louvar ao Senhor Jesus. Nós vamos cantar uma canção. Nome algo novo. Adore a Deus, exalte o nome dEle, glorifique a Ele. O Espírito Santo já está na casa e o momento está propício para a mudança. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo.
pode ficar de pé ainda. Vamos pegar as nossas Bíblias e neste momento nós estaremos ouvindo a ministração da palavra do Senhor pelo nosso irmão Ademir Silva. Tá bom? Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Aproveitando a posição dos irmãos, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 16. Vamos ler o verso 13, 14, 15 e 16. Enquanto os irmãos acham o texto, eu quero glorificar a Deus pelo privilégio de estar aqui pela primeira vez, poder servi-los, é uma alegria. Louvar a Deus pelo pastor Valdecir, Deus abençoe. Eu estava ali sentado e me lembrando, acho que uns 10 anos atrás, o senhor esteve lá no Rio Bonito e pregou uma mensagem sobre Samar, que Samar usou aquilo que tinha para defender aquilo que Deus tinha dado para ele. E é verdade, às vezes Deus nos dá coisas que aparentemente são insignificantes para outros, mas para você e para Deus valem muito. Eu estava me lembrando, e é uma honra poder falar hoje aqui e o senhor me ouvir. Que Deus te abençoe, o senhor, toda a sua família, o seu ministério. Louvar a Deus pela vida dos irmãos que nos convidaram, muito obrigado pelo carinho. É uma alegria imensa poder estar com vocês. Louvar a Deus pela vida do Jonathan, prazer revê-lo, que alegria, Deus abençoe. A minha esposa, Deus abençoe vocês, o Adeildo, que está ali atrás também, de uma forma especial. E todos os irmãos e jovens, trago um abraço ao nosso pastor João Silva, ali do Cajuru, a todos os irmãos, amém? Mateus, capítulo de número 16, verso de número 13 ao 15, verso 13 ao 16. Mateus 16, verso 13 ao 16, que diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhe: Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele: E vós, que dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Pode se sentar. Quero ser bem breve, vou terminar rapidinho. Irmãos, desde o princípio, ao se construir toda a história da humanidade, teve-se a consciência de religião. E Deus foi visto de várias formas. Deus foi visto de vários jeitos através do desenvolvimento na história. Então, nós podemos encontrar Deus sendo visto, bem no princípio, como uma força mais poderosa, uma força sobrenatural, e quando se pensava em algo mais poderoso, logo assimilava isso a um Deus, ou seja, por isso percebe-se o pensamento de o Deus do trovão, o Deus da chuva, o Deus da tempestade, o Deus do sol e tantos outros títulos que se dá devido ao poder, às manifestações que aconteciam naquela época. Depois constrói-se a ideia de um Deus territorial, o Deus da montanha, o Deus do sul, o Deus do norte, o Deus daquele lugar. E com o passar do tempo, então, também se constrói a ideia de um Deus tribal. Aí vem o pensamento do Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e tantos outros títulos que Deus também vai receber neste período. Ou seja, a partir daí constrói-se uma certa coerência de alguém que ouviu a voz de Deus e o seu filho também ouviu a voz de Deus e eles percebem que se trata de uma mesma pessoa. Aí nós vamos para o Novo Testamento, um novo período, um novo ciclo se inicia para a humanidade debaixo de um propósito de Deus, onde nós temos a pregação dos discípulos, a pregação do apóstolo Paulo, que apresenta-nos um Deus que é Deus dos deuses, que é um Deus de todos os lugares, um Deus de todas as forças, que tem todo o poder.
Então chega até nós esta mensagem, nós percebemos que Deus é um Deus que está em todos os lugares a partir do momento em que nós percebemos o encontro de Jesus com aquela mulher samaritana, e Jesus diz a ela, respondendo algumas perguntas, o seguinte: olha, vai chegar o tempo que vocês não vão adorar aqui nem lá, ou seja, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então já não existe mais lugar, porque Deus está em todos os lugares. A diferença está onde Deus manifesta a sua presença, o seu propósito e o seu poder. E quando nós observamos aqui o capítulo de número 16, registrado por Mateus, onde Jesus ele vai fazer uma pergunta aos discípulos para tentar saber o que é que as pessoas, o povo daquela geração estava falando acerca dele, de quem ele era. E todas as vezes que nós estamos diante de uma pergunta, isso nos traz o dever de refletir e requer respostas. Então Jesus aqui estava esperando uma resposta dos seus discípulos. A pergunta era a seguinte: olha que Jesus fez muitas perguntas, mas essa é uma pergunta que muito profundo no coração das pessoas naquela época, e para quem tem sensibilidade ainda surte, porque é um questionamento que Deus faz para saber quem Ele é, o que as pessoas pensam a seu respeito, o que as pessoas veem acerca dele. Então Jesus pergunta aos seus discípulos: o que os homens estão dizendo acerca de mim? Então Pedro toma a palavra e diz: olha, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Ou seja, Jesus era visto de muitas formas naquela época. Para alguns, Jesus era apenas um multiplicador de pão, um padeiro que dava alimento para quem estava com fome. Para outros, Jesus era mais um líder político que veio dar liberdade para os judeus do jugo romano, que os oprimia na época. Para outros, Jesus era apenas mais um que tumultuava. Para outros, Jesus era mais um que veio implantar mais uma religião, quando na verdade Jesus não veio implantar religião alguma, muito pelo contrário, ele repreendeu o sentimento religioso dos fariseus da época. Então Jesus era visto de muitas formas, mas poucas pessoas percebiam quem realmente ele era. Então Jesus pergunta, ele libera essa pergunta aos discípulos: olha, o que dizem os homens a respeito de mim que eu sou? O que eles estão falando acerca de mim? E eu ousaria ir um pouco mais além, se tivesse o privilégio e a oportunidade de acrescentar alguma coisa a este texto, eu acrescentaria a seguinte pergunta neste texto: o que dizem os homens a meu respeito acerca do que vocês estão falando acerca de mim para o povo? Porque se constrói uma imagem de alguém a partir daquilo que eu prego acerca dela, a partir daquilo que eu falo acerca dela. Se eu falar mal de alguém para uma outra pessoa, logo se constrói uma imagem de uma pessoa ruim. Então a ideia é refletir o que é que de fato nós estamos falando acerca de Jesus. Porque se Jesus nesta época já era visto de muitas formas, de muitas maneiras, e as pessoas esperavam muito dele para realizar os seus desejos, as curas que tanto desejavam, cabe a nós refletir o que a nossa geração tem pregado acerca de Jesus, como Jesus tem sido visto. Nós vivemos uma geração da chamada, talvez, pós-verdade. Que é isso, pós-verdade? É o momento em que a verdade absoluta já não existe mais, então eu escolho aquilo que eu quero crer, aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu quero seguir, ou seja, eu pego aquilo que mais se adequa ao meu pensamento e vou seguir aquilo com todas as minhas forças. Então nós vivemos a geração do coach gospel, nós vivemos a geração do marketing religioso, em que nós temos que vender o nosso produto para atrair as pessoas, quando na verdade Cristo talvez não seja nem sendo pregado, Cristo talvez não seja nem o centro da nossa pregação, porque nós apresentamos um Cristo que cura, nós apresentamos um Cristo que faz aquilo que nós desejamos realizar, ou seja, nós apresentamos um
Cristo que pode dar coisas. E nós vivemos uma geração que coisifica tudo, que as coisas são mais importantes do que os relacionamentos saudáveis, que as coisas são mais importantes até mesmo do que o próprio Deus. Então a grande verdade é que eu construo através da minha pregação uma imagem de um Cristo que só dá, um Cristo que só supre, um Cristo que Ele supre a tua necessidade conforme você quer. Não que Ele não tenha poder para fazer isso, porque tem, mas talvez nós estejamos olhando para Cristo de uma forma errada. E nós precisamos refletir nisso. Porque talvez nós tornamos Deus um produto da nossa autossatisfação. Nós tornamos Deus uma forma de suprir os meus desejos. Nós tornamos Deus uma forma de suprir as minhas maiores necessidades. Então eu vou atrás da cura e não me importo com quem cura. Então eu vou atrás daquele que pode me prosperar, daquele que dá prosperidade, atrás da prosperidade, mas não quero aquele que me prospera. Mas por que pensamos dessa forma? E isso, pastor Valdecir, é resultado de muita frustração no coração de muitos. Porque talvez nós precisamos desconstruir algumas coisas que foram construídas com o passar dos anos. Porque quando nós ouvimos aqui uma pregação eloquente e o pregador diz: Deus tem uma promessa para você, Deus vai te exaltar, a primeira coisa que eu penso é que eu vou ser um pregador conhecidíssimo, que eu vou ser um cantor, que eu vou ser um líder de destaque, quando na verdade, da mesma forma que Samar tinha aquilo que Deus tinha dado para ele, desembanhou a espada para defender aquilo que ele tinha, ou seja, a espada era aquilo que ele tinha. Então Deus o usou com a espada que ele tinha na mão. Então a grande verdade é que Deus nos usa com aquilo que nós temos na mão. Talvez você não seja um pregador, não seja um cantor, mas seja uma excelente pessoa, um excelente funcionário, um excelente advogado. Qualquer coisa que você exerça na sua vida é uma forma de Deus usar você. E nós precisamos refletir nisso, porque não é errado você estudar, você seguir uma carreira, porque Deus colocou algo no seu coração. Porque se nós olharmos a história, nós vamos ver que Deus usou muitos homens através da sua profissão para alcançar pessoas, para que elas fossem transformadas pelo poder do Evangelho. Então Deus usou os discípulos também com aquilo que eles tinham na mão. E o que eles tinham na mão, como eles eram usados. Se nós olharmos para os textos, nós vamos perceber que a forma era através da palavra falada, era através da imposição de mãos, onde os enfermos eram curados, os demônios saíam, ou seja, Deus usa a nossa vida com aquilo que nós temos na nossa mão. Então, independente do que você exerça com excelência, porque Paulo disse nas seguintes palavras: tudo quanto vocês fizerem, façam como que se para o Senhor, para glorificar o seu nome. Então aquilo que você faz é importante sim, e Deus vai usar você do jeito que você é, dentro da sua personalidade, porque Deus é extremamente respeitoso. E nós temos a grande mania de criticar as pessoas, porque talvez ela é mais quieta no culto, não levanta a mão, a gente diz não tem Deus, talvez não é um pregador, não é um cantor, aí a gente diz não tem ministério. A gente tem esse ponto de vista que talvez a gente precise mudar. Ou seja, nós temos que entender que cada pessoa tem o seu gênio, tem o seu jeito. Uns são mais quietos, outros são mais extrovertidos, uns falam menos, outros falam mais. Deus respeita a sua personalidade. O fato de você ser quieto ou de qualquer outra forma não quer dizer que você não é cheio do Espírito Santo, não quer dizer que você não tem Deus, simplesmente quer dizer que você é você. E talvez você se frustrou porque pregaram para você que você também ia ser um pregador.
Porque Deus ia colocar você num lugar de destaque. O único lugar que Deus coloca todos nós é a seus pés, para sermos salvos por Ele. Então se percebe algo que precisa ser desconstruído. Porque por muitas vezes, e quando me converti, eu achava que eu tinha que estar todos os dias na igreja, de segunda a segunda, e eu parei de estudar. Eu parei de fazer aquilo que era importante para a minha vida, porque querendo ou não estou sujeito a esta vida, eu preciso estudar, eu preciso construir, eu preciso alcançar. E eu parei de estudar porque eu achava que eu deveria estar ali, quando na verdade Deus, Ele queria me capacitar também em outras áreas, e é assim também na sua vida. Entenda que talvez pregaram um Cristo para você, que não é um Cristo. Porque a maior mensagem que nós temos nas Escrituras é uma mensagem de salvação. Que todos nós estávamos destinados à perdição, mas Cristo morreu para nos salvar. E Jesus pergunta aos discípulos o que os homens estão dizendo acerca de mim. E depois de obter a resposta, Jesus se dirige especificamente aos discípulos e pergunta: e vocês? O que vocês estão dizendo acerca de mim? O que vocês pensam a meu respeito? E é uma pergunta que nos causa impacto profundo no coração, a ponto de nos causar reflexão e dizer: quem Jesus é para mim? Por que será que eu quero Jesus? Então aquele que é o fim de todas as coisas torna-se um meio nessa geração para nossa autossatisfação. Torna-se um meio para satisfazer os meus desejos, que talvez não sejam a vontade de Deus. Porque eu quero a cura, eu quero a porta aberta, mas nós nos esquecemos de nos apegar ao Senhor. Paulo disse: não preguei nada além do que Cristo crucificado, que morreu por nós e ressuscitou para nos trazer salvação. E a grande pergunta para nós essa noite: quem é Jesus para você? E o que você espera dele? Ravenil disse uma frase. Ele disse: nós, os pregadores dessa geração, somos responsáveis pelos pecadores dessa geração. Nós somos responsáveis por aquilo que nós construímos, pastor Valdeci. Nós somos responsáveis por aquilo que nós damos para o povo comer. E talvez a gente vive dentro da perspectiva de uma pessoa só, quando na verdade o reino é muito extenso e Deus, Ele quer fazer coisas maravilhosas. Aí nós cantamos que nós queremos viver algo novo, mas nós continuamos fazendo sempre a mesma coisa, nós continuamos sempre naquela mesmice, mas nós precisamos mudar os nossos conceitos a respeito de quem é Jesus, porque Jesus quer usar a nossa vida onde quer que nós estejamos, porque em todos os lugares que nós colocamos a planta do nosso pé, nós vamos encontrar pessoas. E se há algo importante na igreja, na instituição, são as pessoas e não são coisas. Eu estou dizendo para você que você é a pessoa mais importante que está aqui nesta noite, porque Cristo morreu por você na cruz do Calvário. Então comece a ver Ele como um Salvador, comece a ver Jesus como Abacuque via, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e as vacas dos currais sejam arrebatadas. Isso era a forma de sobrevivência do povo. Ele disse: ainda que eu perca tudo isso, todavia eu vou me alegrar naquilo que ninguém pode arrancar de nós, que é a salvação em Cristo Jesus. E se há algo importante a ser dito aqui, é que Jesus morreu na cruz do Calvário para transformar as nossas vidas. Então como você o vê? E quem Ele é para você?
Porque se Deus não fizer o que eu quero, eu me frustro, eu vou embora, eu desisto. Eu não quero saber dessa vida de cristão, não. Porque Deus não me deu o que eu queria. Quando na verdade Deus deu o maior bem que Ele podia dar para a gente. A ponto de um evangelista não conseguir decifrar o tamanho desta maravilhosa coisa que Deus fez. A ponto de dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Era como se Ele estivesse dizendo, não consigo explicar. Mas Deus amou de uma forma tão grande, tão poderosa, tão maravilhosa, que não dá para se entender. E Paulo vai dizer que a graça do Senhor se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Aleluia. Nós recebemos um presente de Deus que ninguém pode tirar, a não ser nós mesmos, que é a sua graça, o seu favor imerecido, porque Paulo vai dizer que nós, sendo ainda pecadores, Ele nos amou primeiro, nos trazendo salvação. Então, se existe um motivo para você se alegrar, que esta noite é esse, que Cristo morreu na cruz, e nós precisamos vê-lo como nosso Salvador, e não como mais um produtor, não como mais um daqueles que dá aquilo que nós queremos, um multiplicador de pão apenas. Ele é mais importante do que o pão que está na nossa mesa, Ele é mais importante do que tudo e do que todos. Paulo vai dizer explicitamente o seguinte, que por Ele, para Ele são todas as coisas, então por Ele o amém, então a glória seja dada a Ele, porque Ele é digno de toda adoração, de todo louvor, e Ele tem poder para fazer algo novo na nossa vida. Fique de pé e eu termino aqui. E talvez a gente precisa refletir mais do que pular. Eu não sou contra isso, muito pelo contrário. Eu acredito no mover do Espírito, pastor, mas eu acredito também que a gente precisa refletir, porque sem reflexão nós vamos viver longe do propósito de Deus, porque nós não entendemos o reino de Deus. E para entender quem Ele é, nós precisamos também nos conhecer. Mas como é que eu vou me conhecer? Eu me conheço quando eu olho para Ele. Como assim? Isaías, no capítulo 6, teve uma visão de Deus. Ele viu o Senhor glorificado, assentado num trono. E a fala dele foi a seguinte: ai de mim, que sou um homem. Automaticamente, quando nós olhamos para Deus, nós percebemos a nossa humanidade. E quanto mais próximos de Deus, mais humanos nós nos tornamos. E quanto mais longe, mais bestial nós nos tornamos. Como assim? É só você ligar o jornal do meio-dia ou de qualquer horário. Você vai ver tantas atrocidades que uma pessoa é capaz de cometer. E nós dizemos, como é que pode um ser humano? Talvez ele não seja humano, mas ele se comporta como um animal. O animal briga pelo seu território, mata pela sua comida. Ou seja, as pessoas que se afastam do Senhor, elas se tornam bestiais. Mas quando nós olhamos para Ele através da sua palavra e nós percebemos a sua glória e quem Ele é, nós nos reconhecemos como homem e dizemos: olha, eu sou um homem e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu também sou impuro, ele diz. Ou seja, eu sei que eu sou impuro, mas eu vi o Senhor. Mas tem um monte de gente por aí que também precisa ver, mas eu preciso apresentar Ele do jeito que de fato Ele é. Porque talvez nós não estamos pregando a Jesus. Nós pregamos o fogo, mas não pregamos a Jesus.
Nós pregamos a cura, mas não pregamos a Jesus. Mas Deus está chamando a minha geração para refletir naquilo que Deus colocou na nossa mão para fazer. E Ele vai nos blindar da paz que excede todo entendimento. E nós vamos compreender o Seu reino. E vamos entender que se há algo de valioso no Seu reino, são as pessoas que o constituem. E não as coisas. Porque a grande verdade é que nós devemos ser igreja. Porque o templo pode se fechar, nós somos testemunhas disso. O governo decretou que os templos não poderiam abrir, e isso nos... Porque talvez nós estivéssemos como lá no tempo de Jeremias, que os homens diziam: templo do Senhor é este, mas a glória do Senhor já havia se afastado, e eles não acreditaram na mensagem de Jeremias, que eles iriam para o cativeiro, iriam ficar longe do templo. Ei, podem tirar a estrutura de nós, mas nós continuaremos sendo igreja. E eu termino aqui dizendo que talvez a gente precisa gerar mais cristãos do que novos pregadores ou cantores. Que talvez nós precisamos gerar pessoas transformadas, e a responsabilidade disso está sobre os nossos ombros. Mas primeiro eu preciso saber quem Ele é. E eu quero orar com você e por você. Para que Deus possa manifestar reflexão na sua vida. Que a gente possa pesar na balança aquilo que é mais importante para nós e para Deus. Talvez a gente precise mudar. Porque talvez nós nos acomodamos dentro de um pensamento religioso. E Jesus reprovou a religião. Me questionaram, dizendo que as vestes são a imagem do cristão. E eu respondi dizendo: teve uma pessoa famosa por aí, que não preciso mencionar o nome, que aparentava ser um bom cristão, uma boa cristã, mas mandou assassinar o seu marido. Então a aparência não quer dizer nada. O que importa é aquilo que está dentro de você. O que importa é aquilo que Jesus fez dentro de você. E nós precisamos ser transformados no entendimento e sair do isolamento, porque talvez a nossa caminhada toda como cristão nós estivemos no isolamento da religiosidade. Mas nós precisamos mudar a nossa forma de ver a Jesus. Porque para Jesus nunca importou tanto que você faz. Tanto que Ele reprovou os fariseus no Sermão do Monte. Não é errado jejuar, não é errado orar. Mas o problema está no porquê orar, porquê jejuar. O problema está não no fazer, mas porquê fazer. Talvez nós devamos ser mais intencionais no sentido de conhecer quem é Jesus, para depois alcançar as pessoas, porque tem muita gente fazendo, mas o coração está perdido. Só o corpo está aqui, mas o coração está em outro lugar, e você sabe onde é. Talvez você precise se reconciliar com Jesus. Faça um sinal com sua mão e já vou orar. Jesus quer realizar algo novo na sua vida, mas primeiro você precisa entender quem Ele é e o que Ele fez por você. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te damos graças, Senhor, porque de forma nenhuma nós merecíamos o que o Senhor fez por nós, mas que Teu Espírito, Senhor, nos faça ver de fato quem o Senhor é. Que o Senhor nos faça perceber quem de fato nós somos também. Porque Tua palavra é um espelho que reflete quem nós somos, Senhor.
Senhor, que nós possamos mudar, Senhor. Que o Senhor possa nos mudar, Senhor, que o Senhor tenha liberdade para nos mudar, porque talvez o nosso coração esteja endurecido, e talvez a nossa geração esteja como o Filipe Neto o tempo, todo dia, mas incapaz de te ouvir e perceber que eles estavam errados. Senhor, muda-nos. Transforma-nos, Senhor. Que haja liberdade para a Tua palavra no nosso ser, Senhor. Porque talvez nós te percebemos de uma forma errada. Porque talvez nós te percebemos como um Deus que dá, mas não entendemos que o Evangelho é abster-se de muitas coisas, Senhor. Como o Senhor disse, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pela salvação nós não podemos pagar de forma nenhuma, mas há uma renúncia a se fazer pelo nosso chamado, Senhor. Eu entendo, Senhor, que eu sou um homem pecador e vivo no meio de uma geração pecadora, mas permita-nos continuar te vendo, Senhor. Permita-nos continuar te percebendo, não por aquilo que o Senhor pode dar, mas por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor intencionalmente já fez por nós, que foi morrer naquela cruz, Senhor. Tira, Senhor, as escamas que estão nos teus olhos, nos nossos olhos, Senhor, e nos faça te perceber, Senhor, nos faça te entender, que o Senhor derrame um espírito de entendimento sobre nossas vidas, e que a nossa juventude te perceba, Senhor, no trabalho deles, na escola deles, aonde quer que cada um esteja, que nós possamos te perceber e entender que o Senhor nos salvou. Nós te damos graça porque o Senhor está em todos os lugares, mas se manifesta apenas aonde aqueles que te percebem te querem de fato, e não as coisas que o Senhor pode dar. Porque tudo isso aqui é passageiro e talvez não é o tempo que passa, mas somos nós que passamos pelo tempo. Porque somos nós que envelhecemos, mas o tempo ainda é igual, Senhor. Então eu quero aproveitar todos os momentos para te servir, para te adorar. Porque tudo que existe é o agora e para sempre, Senhor. O ontem já não existe mais, e quando amanhã chegar vai ser hoje. Então eu quero aproveitar o hoje e o agora para te perceber, Senhor. Para te perceber, Senhor. Tudo que minha geração precisa te perceber, Senhor. Porque a pior coisa é estar onde o Senhor está e não te perceber, Senhor. Não vale nada, Senhor, estar todos os dias aqui e não te perceber. Muda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Muda-nos. Queridos e amados irmãos, queremos louvar a Deus por esta noite gloriosa, e nós sentimos a presença do Espírito Santo. Quero parabenizar a coordenadoria dos nossos jovens pela ministração abençoada que tivemos, né, pastor? Uma mensagem altamente consciente, cristocêntrica, e que
e falou nitidamente a cada um de nós. Que Deus continue te usando, jovem, de forma gloriosa. Nossa querida cantora, que Deus abençoe tua vida e terá sempre lugar aqui na SIC para conosco. Sentem só um momento, já estaremos finalizando este abençoado culto. Queremos avisar os irmãos que amanhã, às 9 horas, nós teremos mais uma edição da nossa gloriosa Escola Bíblica Dominical. O tema da matéria amanhã é o drama de Jó. Convidamos todos a estarem presentes. Eu alegro-me no Senhor cada dia por ver Deus no controle de toda a situação. O Senhor tem trabalhado para proporcionar o melhor a cada um de nós. Toda esta crise, esses problemas, eles estão indo embora. Deus está chegando com a vitória do povo de Deus. Creio 100% nisso. Aleluia. Acredito que no mês de janeiro nós voltaremos a ter os nossos templos com 100% de frequência, onde o povo estará reunido para o ato da adoração ao nome do Senhor nosso Deus. Eu vejo muita gente demonizando toda esta situação. Eu digo totalmente diferente. Não tem dedo de diabo nenhum nisso, tá, irmãos? Se o diabo tivesse com a mão aí, já tinha ido para os quintos dos infernos. Porque o tanto de crente que está orando, não sei se o inferno tem quinto, mas porque o tanto de crente que já tem repreendido, o crente mais simples dentro de uma igreja, na autoridade do nome de Jesus, faz o diabo tremer. Agora imagina uma multidão de crente orando e dizendo: queima ele, Jesus. Não fica mesmo. Os propósitos divinos está atingindo o seu objetivo e nós cremos 100% nisso. Tudo que eu faço, Deus, cumpra os desígnios do teu coração. Cumpra cada dia a tua vontade e o teu querer. Deus está trabalhando. E o que eu vejo em tudo isso em cima do seu povo. E nós vemos Deus coletando cada dia qualidades essenciais no ato da adoração e do serviço cristão. E tudo isso é para a honra e para a glória do seu nome. Uma ministração hoje altamente consciente, enquanto ele ministrava, evidentemente que nós começamos a viajar no tempo, na história, e a perceber que Jesus Cristo, na metodologia de muitas pessoas, está virando mercadoria. E os pregadores estão se tornando mercadores e vendedores, empreendedores dentro das igrejas. Mas aqui não há lugar para empreendedores quando se trata de questão de ministério, porque o servir cristão não pode ser considerado de forma alguma como um empreendimento empresarial. Todos nós estamos aqui para servir a Deus de forma voluntária, e toda honra e toda glória é para Ele. Glória a Deus. Parabenizo todos os jovens, que Deus abençoe vocês. Ver todos vocês aqui, sempre uma alegria muito grande. Vocês são muito importantes para a obra do Senhor. Que Deus abençoe a cada um de uma forma plena. Queridos, amanhã à noite nós teremos o culto com as famílias. A partir de amanhã à noite, às 19 horas, queremos convidar todos os irmãos a estar no culto de família amanhã. Uma boa notícia, nós estamos esperando ainda o feedback do nosso presidente, mas, por lei, os nossos idosos, né, já podem participar das reuniões, né? Aliás, isso aqui nunca foi proibido, porque estava sempre no mercado, tudo indo, vindo, né? O Greco até reclamou um dia que eu me incluo nisso. Ele falou: vocês não ficam em casa? Ficou até bravo, né? Bem, na verdade isso nunca foi proibido, porque volta e meia nós vemos aí
as pessoas do grupo de risco nos mercados, em fila de banco, e etc, etc, etc. Era proibido só nas igrejas mesmo, né? Mas nós vamos esperar mais um pouquinho. Quando o pastor Wagner der o feedback, nós estaremos abrindo para a participação coletiva de todos, amados queridos irmãos. Não vamos fazer nada e não vamos antecipar nada, tá bom, irmãos? Vamos orando, mas pelo jeito as coisas estão caminhando para o melhor. E o nome do Senhor nosso Deus em tudo será louvado e glorificado. Amém? Glória a Deus. Nós queremos agradecer ao Senhor, louvar a Deus, por alguns dizimistas desta noite. Nós estamos falando do irmão Hamilton Palu, irmão Sauri Inata John Hirt, João Vieira Filho e Uriel Fernando Brito. Que Deus possa estar abençoando ricamente a tua vida e possa fazer-se abençoar a obra das mãos de cada um dos amados e queridos irmãos. Vamos em pé. Pastor Vilmar estará fazendo a finalização, impetrando a todos nós a bênção apostólica. Culto maravilhoso, onde Deus falou conosco. Está lindo esse culto hoje, pastor. Muito lindo esses jovens, adolescentes, uma bênção na nossa vida, na vida da igreja. E aqui todos são jovens, né? Uns com cabelo branco, outros mais branco, outros já sem cabelo, mas todos são jovens, né? Vamos agradecer a Deus pelos nossos dizimistas, por esse culto maravilhoso, né? Oramos ao Senhor. Eterno e bondoso Deus, queremos te louvar, bendizer o teu nome, Senhor, pela tua bondade. Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor mais uma vez nos visitou, falou conosco, o Senhor esteve presente nessa reunião. Deus eterno, agora nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida de cada dizimista que trouxe o dízimo à tua casa. Abençoe e prospera de maneira grande e poderosa e recompensa a sua fidelidade, Senhor. Deus eterno, olha para os nossos jovens, nossos adolescentes e toda a tua igreja, Senhor. Abençoa de maneira poderosa, dá-nos uma noite de paz, de bênção, nos acompanhe, nos guarde, nos dá um retorno para a tua casa amanhã pela manhã, para a escola bíblica dominical, e que a tua bênção nos acompanhe. Assim nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. E que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos e todos dizemos amém. E deem paz para os vossos lares. Que Deus os abençoe, meus amados, e tenham uma boa noite na paz do Senhor.